Rapaziada, primeiramente, né, deixa eu aqui fazer uma menção honrosa ao grandioso Marcelo Guedes, que foi ontem, né, justamente lá pro jogo. Primeiro que ele é maluco, né, cara? Você sair da sua casa pra ir ver o rival subir é muito amor que você tem pelo rival. Por isso que o Remo é gigantesco, né, cara? O Remo é gigantesco. O cara sai da casa dele pra supostamente zoar o rival e acaba sendo motivo de chacota, né? Da gente e agora motivo de ira da torcida mongolor, né? E assim, Marcelo Guedes, muito obrigado por você ter ido pro jogo. Cara, eu fiquei com inveja de você, confesso. Porque você viu o acesso de dentro do gramado e eu não pude ver. Eu só vi da arquibancada. Mas você prestigiou isso, viveu um momento único, né? Um clube subir pra Série A do Campeonato Brasileiro. Você não chegou a ver o seu time. Nem lembra, né? A última vez que seu time jogou a Série A. Pois é, acompanhe o clube do Remo. Aí eu vi muito bucurento comentando, né, nas redes sociais. O Remo vai ser saco de pancada na Série A. E daí? E daí? Você acha que eu tô me importando com isso? Eu quero que o Remo se reestruture, cara. Eu quero só isso. A gente vai apanhar do Flamengo, vai apanhar do Palmeiras. Não vamos apanhar do Barra. Não vamos apanhar do Anápolis. Existe uma pequena diferença aí. Outra coisa. Muito obrigado, Mucura. Muito obrigado. Porque se não fosse vocês terem ganhado do Criciúma, a gente não teria conquistado o acesso, né? Porque o Criciúma, em um ponto, ele subia. Um ponto. Se ele tivesse vencido vocês, ele teria conquistado o acesso dele. Mas que bom que o Criciúma perdeu pra vocês. Nossa, a única vitória da Mucura no segundo turno foi uma vitória que foi muito importante pra gente subir. Obrigado. Além de terem tirado 3 pontos do Criciúma, deram 3 pontos pra gente nesse segundo turno. Muito obrigado, Mucura. Um filho sempre presenteia seu pai, né? Um filho sempre presenteia seu pai. Obrigado por terem presenteado a gente com os 3 pontos e terem tirado 3 pontos do Criciúma. Bom, bora falar aqui sobre o time do Remo, né? Porque já começaram as renovações. Antes de eu falar sobre a renovação do Pavani, vou dar minha opinião aqui, honesto, eu sei que não vai, de uma certa maneira, ser uma opinião de muita gente, talvez até uma opinião impopular, referente a essa questão do Pavani, mas eu quero aqui falar o seguinte. O Marcos Braz, ele precisa vir a público. Ele precisa vir a público fazer isso, tomara que ele venha. Eu vou aguardar muito, porque eu tô doido mesmo, para que o nosso querido Marcos Braz explique como é que vai ser esse planejamento. Por quê? A Série A do Campeonato Brasileiro, ela vai começar no dia 28 de janeiro. Esse é o novo calendário do futebol brasileiro. O Brasileirão Série A começa no dia 28 de janeiro. O Clube do Remo, vocês sabem, né? Tem 6 competições? 6 competições para disputar na próxima temporada. A Supercopa Grão-Pará, que é um título de jogo único contra a Tuna. Depois o Clube do Remo vai ter, né, o Campeonato Paraense. Acabou o Campeonato Paraense, o Clube do Remo vai ter a Copa Norte. Quando a Copa Norte acabar, se eu não me engano, começa a Copa do Brasil para o Remo. O Remo entra na quinta fase, tá, gente? Pelo acesso e por ser um clube que vai disputar a elite do futebol brasileiro no ano que vem, o Clube do Remo vai se beneficiar com isso. Ele vai entrar na quinta fase. Assim como o nosso rival, nosso filho, vai entrar também na quinta fase, né? Foi campeão da Copa Verde. Talvez, espero que a Copa Verde agora ela tenha um ganho, uma validade maior, né? Porque, assim, a gente sabe, não é um campeonato que a gente tem que menosprezar. A gente ganhou essa competição, comemoramos também, né? Mas é uma competição muito desvalorizada e a gente sabia disso. Tanto é que a gente ganha a Copa Verde no ano que a gente foi rebaixado, né? Para você ver o quanto que é uma competição desvalorizada. Mas mesmo assim a gente comemorou como qualquer outro título que a gente comemora. Espero que nesses próximos anos, nesse novo formato aí de Copa Norte, Copa Centro-Oeste, a Copa Verde ganhe o status ali de relevância que a gente espera que ela aconteça. Então teremos Copa Norte, Copa Verde e Copa do Brasil, né? 5 campeonatos. No meio disso tudo ali vai estar acontecendo o Campeonato Brasileiro, que começa em janeiro e termina em dezembro. É o ano inteiro, 12 meses de Campeonato Brasileiro. E aí a questão é a seguinte, gente. Como é que o Marcos Braz vai montar esse elenco? Porque ele mesmo já disse que se o Remo conquistasse o acesso, que foi o que aconteceu, ele ia ficar em Belém, ele não ia tirar férias para montar o elenco, trabalhar na montagem do elenco. E aí eu queria muito que ele viesse a público e explicasse como vai ser essa montagem. A gente não tem muito tempo, a gente tem 1 mês e meio. O Remo vai ter uma pré-temporada bem pequena, né? Com o novo elenco, com os novos jogadores, os jogadores de Série A que o clube vai trazer. A gente vai ter uma temporada
bem, bem curta ali, né? Uma pré-temporada bem curta, eu diria. E o Marcos Braz, ele precisa começar a formular isso junto com a cúpula. O Remo tem que contratar mais profissionais, principalmente de scout, para poder trazer esses jogadores, para que o clube do Remo faça um campeonato da Série A minimamente competitivo, que ele possa brigar inicialmente pela sua permanência, quem sabe por alguma competição internacional, uma sul-americana. O 14º lugar, como eu vi muita gente falando nas redes sociais, não é uma garantia de disputar a sul-americana, mas o 12º é. Então, se o Remo terminar na 12ª colocação, o Brasileirão, ele garante uma vaga na Sul-Americana. No 14º, caso o campeão da Copa do Brasil esteja ali no G4, caso o campeão da Libertadores seja brasileiro e esteja ali no G4, caso o campeão da Sul-Americana seja brasileiro, aí abre várias vagas para a Sul-Americana. Mas, inicialmente, é até o 12º lugar. Então, o Remo tem que focar nisso inicialmente. Um 12º lugar no Brasileirão, o que não é nada fácil. Não é nada fácil, tá? É muito difícil. O Remo teria que superar pelo menos um dos grandes, um dos clubes dos 12, né? Sendo que tem outras equipes que tem muito mais grana que o clube do Remo, como o Bahia, Atlético Paranaense, que está voltando agora também para a elite do futebol brasileiro. Então, a gente precisa, cara, ser cirúrgico no nosso planejamento. E eu não acho que o Remo está sendo cirúrgico, porque o Remo está contratando o Pavani. O Remo está renovando com o Pavani para o ano que vem. E aí a pergunta que eu faço é a seguinte, para você aí, amigo de casa. Você renovaria com o Pavani? Você assinaria o contrato de renovação com o Pavani? E por quê? Eu quero saber. Seja bem criativo na sua resposta aí, tá? Quero saber a sua opinião. Eu vou dar minha opinião aqui, mas eu quero muito saber a opinião de vocês. Eu não renovaria nem com o Caio Vinícius, que foi titular absoluto nessa nossa campanha do acesso. Que dirá com o Pavani, que foi reserva do Pedro Castro. E detalhe, tá? O Pavani foi reserva do Pedro Castro com 3 treinadores. Ele foi reserva com o Daniel Paulista, do Pedro Castro. Ele foi reserva com o Antônio Oliveira, do Pedro Castro. E ele foi reserva do Guto Ferreira, com o Pedro Castro, né? E eu queria muito aqui falar uma coisa, tá? Agradeçam muito também ao Pedro Castro ter tomado o 3º cartão amarelo no jogo contra o Avaí. Porque se ele tá ontem disponível, o Pavani não tinha entrado de novo em campo. Quem tinha entrado era o Pedro Castro. Talvez até começaria o jogo como titular, no lugar do Cantilho. E aí, meu amigo, a história seria totalmente diferente, porque o Cantilho jogou muito no primeiro tempo e o Pavani entrou muito bem no segundo tempo. Wayne, mas como tu é incoerente? Tá falando agorinha que o Pavani não merece renovar com o Remo, mas tu tá dizendo que o cara jogou bem o segundo tempo? Porque eu não analiso só um desempenho para uma renovação. Eu analiso todo um contexto. E eu acompanhei todos os jogos do Remo. A gente fez aqui a cobertura de todos os jogos do Remo no Brasileirão Série B dessa temporada. Eu acho que foram 3 partidas que o Pavani jogou bem. Isso é o suficiente para você renovar com o cara para a Série A. Eu não estou falando para renovar com ele para a Série B do ano que vem, não. Estou falando para renovar com ele para uma divisão superior, aonde tecnicamente exige mais, fisicamente exige o dobro, principalmente para o Remo, aonde vai ser um time que vai ter pouca qualidade referente aos times, né, de elite ali. O Remo vai ser um time azarão na competição. Você vai renovar com o Pavani, o cara que não entrega fisicamente, pode até entregar tecnicamente, mas fisicamente ele não entrega nada, pô. Nada. Ele não aguenta jogar um jogo todo. E isso é a grande questão do próprio Guto. O Guto chegou e falou numa entrevista: olha, o Pedro Castro vai ter mais oportunidade comigo porque ele corre o jogo todo. Isso quer dizer o quê? Que Cantilho e Pavani não corriam o jogo todo. Eles não se esforçavam o jogo todo. E a gente viu como o Pedro Castro se movimenta dentro de campo, né? Então não preciso nem falar mais nada. Então eu não renovaria com o Pavani. E eu acho um absurdo renovar com ele. Eu acho um absurdo. Assim como eu também não manteria o Jadson no elenco para o ano que vem. O Jadson, ponta, que tem contrato de 2 anos, emprestaria ele para algum time da Série B. E iria qualificar o elenco. Eu tenho aqui alguns nomes de jogadores que eu renovaria, tá? Eu renovaria. E eu quero muito saber se vocês concordam comigo. E detalhe, para compor elenco. Não para serem titulares absolutos. Se os titulares absolutos dessa temporada são para compor elenco no ano que vem, imagina os reservas. Imagina os reservas. E é aquilo. Se renovar com o Pavani, como vão renovar, tem obrigação de renovar com o Caio Vinícius. Claro, se o Vitória deixar, né? Porque ele tem contrato com o Vitória. Não sei se o Vitória vai querer ele de volta, né?
Não se sabe. Mas essa é a questão. Os jogadores que eu renovaria: Marcelo Rangel, Marcelinho. Mas o Marcelinho é um jogador de Série B. Mas é difícil você achar um bom lateral direito. E ele é um bom lateral direito, eu acho que ele dá conta numa Série A. Marcelinho, o Klaus, o zagueiro. E na lateral, nenhum. Na lateral esquerda, nenhum. Tá? Três jogadores de defesa: o goleiro, o lateral direito e um zagueiro. Meio de campo, eu renovaria com o Hernandes. Acho que só, né, gente? Cantilho, pode ser também. Mas o Cantilho é aquilo, né? Fisicamente, é um cara que não é confiável fisicamente. Tá, Cantilho. 5. Ataque: Pedro Rocha e o Hernandes. Não, o Hernandes eu já falei, né? Pedro Rocha e o Nico, que eu acho que já tem contrato até o final do ano que vem, né? Mas eu acho que o Remo vai renovar muito mais do que isso. Eu falei 7 jogadores aqui, né? Que eu já acho muito. O Remo tem, gente, Série A é outro nível. Eu sei que é difícil. Eu sei que o Marcos Braz vai ter pouco tempo para contratar. Mas ele precisa botar a mão na massa. A comemoração foi ontem. Hoje, amanhã, já começa a entrar em contato com os jogadores. O Campeonato Brasileiro da Série A está encerrando. Espera o Fortaleza ser rebaixado, porque tem muito jogador bom no Fortaleza sendo rebaixado. Tem muito jogador bom. O Fortaleza esse ano fez uma campanha irregular pelos problemas que o clube teve, não pela qualidade técnica dos jogadores. Por exemplo, Pochettino. Será que não renderia bem no Remo? Pochettino? Será que o meia deles lá... Eu me esqueci agora o nome dele. Muito bom também, cara. Me esqueci agora o nome do meia deles, cara. Deixa aí nos comentários aí um meia do Fortaleza conhecido, que agora eu me esqueci, além do Pochettino, né? São jogadores interessantes. O Juventude, não tem ninguém do Juventude que dá pro Remo aproveitar? Um jogador, 2? Não tem ninguém do Sport que dá pro Remo aproveitar? Que se destacou? Pelo menos um jogador? Ou será que o Remo não consegue emprestar algum jogador do Palmeiras, do Flamengo, do São Paulo, do Corinthians, moleque da base que pode arrebentar no Remo? Buscar jogador na Europa? O Remo tá na Série A, gente. Jogador na Argentina. Tem que buscar esse mercado alternativo, como buscou o Hernandes, como buscou o Nico. Mas jogador de Série A. Não dá pra contratar jogador banco, jogador igual o Pavani, por exemplo. Mas o Pavani é pra compor elenco. Pô, sério? É sério mesmo? Que esse é o seu planejamento? Amanhã eu vou falar um pouco mais sobre isso, tá? Mas eu quero saber a sua opinião. Eu dei minha opinião aqui, expliquei tudo, meu ponto de vista, mas eu quero saber a sua. Deixa aí, você renovaria com o Pavani? E por quê? Até o próximo vídeo. Valeu.